Boa noite, novamente Pereira para vocês. Hoje nós vamos ter alcance máximo de um lançamento em um plano inclinado. Tá? Vamos verificar aqui como se faz para se calcular, para se ter essa distância máxima, esse alcance máximo, tá, de lançamento em um plano inclinado, ok? Então nós temos aqui algo que pode ser lançado da seguinte forma. Veja alguma coisa que é lançada desse ponto, deixa eu marcar aqui meu ponto, tá? É lançada desse ponto, tá? Lançada com uma certa velocidade, e esse objeto ele tenha mais ou menos esse movimento. Deixa eu melhorar aqui esse ponto. E eu tenho essa trajetória aqui do objeto que foi lançado. Ele vai fazer mais ou menos essa trajetória aqui. Suponhamos que essa seja a trajetória do objeto lançado. Então eu tenho, por exemplo, essa distância deste ponto aqui até este outro aqui, tá? Então a pergunta é qual é a distância máxima, qual é a inclinação que eu uso, tá? Deixa eu logo colocar aqui, só um momento. Então colocar aqui alguns ângulos. Vejam que neste ponto eu tenho um ângulo φ, tá? Nesse ponto eu tenho o ângulo φ. Considere esta reta aqui na horizontal, somente para marcar onde temos novamente o ângulo φ. Veja que nós temos novamente o ângulo φ, tá? Estamos chamando de alfa o ângulo maior aqui, tá? Esse ângulo maior nós estamos chamando de alfa, é o que está aqui em violeta. Vejam, aqui é o ângulo alfa, tá? É o ângulo alfa, tá? Aqui está o ângulo alfa. O ângulo beta, esse ângulo chamamos de ângulo beta, este ângulo entre esta horizontal e a indicação da velocidade do nosso objeto. Então já temos aqui essas grandezas e vamos calcular agora. Então vamos calcular qual deve ser a variação. Deixa eu ligar aqui minha caneta. Qual deve ser a variação? Caneta. Bom, está funcionando. Qual deve ser a variação deste ângulo alfa, tá? Qual a variação deste ângulo alfa para que este objeto que foi arremessado com a velocidade inicial aqui v0, para que esse objeto consiga alcançar o máximo aqui, o tamanho máximo aqui desta base do plano inclinado. Então, qual deve ser o ângulo? Porque eu poderia variar o ângulo, por exemplo, e esse objeto cair nesse ponto, tá? Poderia, por exemplo, o objeto cair um pouco mais distante, tá? Dependendo da variação do ângulo que eu fizer aqui do lançamento. Então a nossa função aqui vai ser calcular que ângulo vai ser este para que tenha o maior alcance possível deste objeto. Temos essa fórmula que já é bem conhecida, tá? Essa fórmula para se calcular o alcance máximo, tá? Eu tenho essa fórmula aqui, ela já é conhecida, tá certo? A fórmula vai ser essa aqui, x é igual a v2, tá? Isso aqui é a velocidade, aqui é essa velocidade, v2 seno do alfa, tá aqui o ângulo alfa, seno do alfa sobre a gravidade, tá? X é igual a v2 seno de alfa sobre a gravidade. Bom, aqui para que nós tenhamos o alcance máximo, já é uma fórmula conhecida, o meu alfa tem que ser 45 graus, então o alfa para ter o alcance máximo aqui tem que ser 45 graus, tá? Eu posso, por exemplo, se eu baixar aqui um pouco mais, deixa eu mudar a caneta para vermelho aqui para ficar mais didático. Se eu baixar um pouco mais aqui o meu ângulo de lançamento, ela vai ser menor aqui, tá? Vai ser menor. Se eu ampliar aqui o ângulo, se eu aumentar o ângulo, aqui o lançamento vai também poder ser diferente, encontrar em outro campo, em outro local, cair em outro local. Então, para que eu tenha o alcance máximo, tem que ter um ângulo específico. Existe um ângulo específico para que eu tenha esse alcance máximo, tá? Esse alcance máximo, vou colocar aqui graus, vou colocar em preto, já estava em preto, 45 graus. Então este aqui é o meu ângulo, tá? De lançamento do objeto, tá? Tem que ser 45 graus para que eu tenha o máximo alcance possível na trajetória. Bom,
Agora aqui em nosso exemplo, do outro lado aqui nosso exemplo, nós temos um plano inclinado onde muda alguma coisa, tem algumas mudanças aqui que devemos considerar, tá? Então vai fazer aqui diferença é o ângulo que nós temos entre o lançamento e o plano inclinado. Que ângulo é esse? É 45 graus, é o que nós vamos descobrir agora, tá? Para tentarmos encontrar que ângulo é esse. Então vamos lá. Deste lançamento, deste nosso exemplo aqui de um plano na horizontal, deste lançamento aqui do plano horizontal, eu tenho uma decomposição do lançamento, tenho uma decomposição da velocidade. Eu tenho, por exemplo, veja essa velocidade que tem este sentido, tá? Eu tenho essa velocidade que tem sentido e faço a decomposição, eu tenho neste sentido aqui v cosseno de alfa, tenho nesse sentido aqui v cosseno de alfa e tenho neste outro sentido aqui v seno de alfa. V seno de alfa, tá? É a decomposição aqui desta velocidade, tá? Esse meu objeto que foi lançado neste sentido e eu estou procurando o alcance máximo. Então eu tenho essa formulazinha aqui, para que eu consiga esse alcance máximo. Da mesma forma nós devemos decompor esse lançamento aqui, tá? Nós devemos decompor esse lançamento para ficar mais fácil. Lembrando que para chegar até aqui, tá? Lembrando que para chegar até aqui, qual foi a maneira usada? Bom, nós temos aqui esse movimento aqui neste sentido, tá? Temos esse movimento aqui neste sentido, que é o movimento retilíneo uniforme, tá? Então aqui eu tenho o movimento espaço S igual a SO mais VOT, tá? É uma equação do espaço, do movimento uniforme. E neste sentido, tá? No sentido de Y, nós temos o movimento variado, tá? Então aqui, para tratarmos desse movimento, a equação tem que ser a equação do movimento variado, tá? Movimento variado. Então aqui é S igual a SO mais VOT mais 1 meio de aceleração AT ao quadrado, tá? Deixa eu fazer essa forma mais bonitinha que ficou meio feia. Bom, melhorando aqui a visibilidade, vejam que eu tenho no meu eixo aqui azul, tá? No meu eixo azul tenho o movimento, é uniforme, então calculo através de S igual a SO mais VOT. Tranquilo? E tenho, tá aqui no outro movimento, nesse movimento em Y, tá? Deixa eu ligar aqui minha caneta. No movimento em Y, veja que no movimento em Y eu tenho um movimento variado, tá? O movimento é variado em Y e uniforme em X, tá? Então eu tenho aqui esta equação para tratarmos do movimento variado, tá? Então, vamos lembrar que quando formos fazer os cálculos, que essa gravidade aqui ela é negativa, tá? A gravidade ela é negativa porque fizemos a orientação do eixo para cima e a nossa gravidade, ela é para baixo, tá? Então vamos lá. Então o que nós vamos fazer agora aqui? Lembrando que para encontrarmos esta fórmula, qual foi o método usado? Nós utilizamos o tempo, tá? Nós utilizamos o tempo. Só um momento aqui. Nós utilizamos o tempo da equação em y, tá? Nós usamos esse tempo, nós isolamos esse tempo, tá? Tem o tempo aqui e tem o tempo aqui. Nós isolamos esse tempo. Quando encontrarmos esse tempo, nós usamos o tempo na equação do movimento uniforme, tá? Então, é isolar o tempo em uma equação e substituir o tempo encontrado na outra equação, tá? Essa é a melhor forma de encontrarmos aqui o alcance máximo, tá? Então não esqueçamos, é usar o tempo, tá? Não esqueça, T. Deixa eu apagar aqui para não ficar muito poluído. Muito bem, para não ficar muito poluído.
é usarmos o tempo. Está muito grossa essa caneta do vermelho. É usarmos o tempo aqui nesta equação para substituirmos nesta outra equação. Esta é a fórmula, é a maneira de encontrarmos, aliás, deixa eu fazer a correção. Nós utilizamos esse tempo na equação do movimento uniforme. Pronto, tá? É o tempo, este tempo aqui, esse tempo da equação do movimento variado na equação do movimento uniforme. Então, é o que nós vamos fazer aqui em nosso modelo também. Então, primeiramente, o que vamos fazer, da mesma forma que fizemos com este modelo, na horizontal, da mesma forma que fizemos esse modelo com essa decomposição, vamos fazer a decomposição também deste movimento. Tá? Vamos fazer a decomposição. Bom, nessa parte de cima nós temos os eixos X, tá? Aqui nós temos o eixo X e temos aqui o eixo Y. Então vamos fazer a mesma coisa, vamos decompor aqui nosso desenho, mais abaixo eu já tenho uma cópia. Bom, eu tenho um dos desenhos, vamos orientar aqui os nossos eixos, tá? Nós vamos orientar aqui os eixos, nós teremos aqui, por exemplo, o eixo X, deixa eu ver se eu faço aqui direitinho, esse eixo X. Tudo bem, deixa eu tirar esse eixo daqui. Pega o eixo X, vou botar ele para cá. Então temos o nosso eixo X, tá? Fizemos a nossa decomposição, e nosso eixo Y, tá? Nós fizemos inclinado, tá? Aqui nesse nosso modelo acima, nesse nosso modelo aqui, tá? Os eixos estão, o eixo X está na horizontal, o eixo Y está na vertical, e nosso modelo aqui nós orientamos o eixo X de acordo com a inclinação, do plano, tá? De acordo com a inclinação do plano. Então vamos colocar aqui nossas forças. Nós temos, por exemplo, aqui, deixa eu colocar logo a nossa força. Eu tenho aqui nossa força, tá? Para cá nós temos a nossa gravidade. Bom, temos a nossa gravidade, é isso? Então nós temos que decompor a nossa gravidade também nos eixos X e Y. Eu tenho, por exemplo, aqui. Então aqui nós temos o nosso eixo da gravidade, está aqui. Nossa gravidade puxando para baixo. Então nós temos aqui o seguinte, vejam, esse ângulo aqui corresponde a esse mesmo aqui, tá? Corresponde a esse mesmo ângulo aqui. Aqui também é φ, tá? Aqui também é φ. E nós temos aqui a decomposição. Temos a decomposição da nossa gravidade, tá? Eu tenho esse eixo aqui, ele é, no caso, o G cosseno. Deixa eu colocar aqui, diminuir a caneta, está muito grossa, está muito forte. Eu tenho o G cosseno. G cosseno, vamos um pouquinho mais para cá, G cosseno de φ, tá? G cosseno de φ é este aqui, tá? É esta medida aqui, tá? G cosseno de φ. E eu tenho desse outro lado aqui, se o primeiro era G cosseno, esse eu tenho G cosseno, aliás, G seno. G seno de φ, tá? É esse eixo aqui. Muito bem. Bom, está feito aqui a minha decomposição, tá? Fiz a minha decomposição, veja que eu tenho, deixa eu ligar aqui minha caneta, veja que eu tenho, está riscando? Tá. Veja que eu tenho aqui, por exemplo, a minha gravidade puxando para baixo, tá? Eu tenho esse ângulo φ aqui, que é este mesmo ângulo φ aqui, tá ok? Muito bem, eu tenho a decomposição da minha gravidade, eu tenho no eixo Y aqui, eu tenho G cosseno, a gravidade é a gravidade vezes o cosseno do ângulo, e eu tenho aqui no eixo X G seno, tá? G seno de φ,
tá? G seno de φ. Então eu tenho a gravidade que foi decomposta em G seno e G cosseno, tá? G seno para o eixo X e o G cosseno para o eixo Y. G seno para o eixo X. Positivo, exatamente isso. Muito bem. Então já está decomposto. Vejam que eu tenho o eixo, vejam que eu tenho o eixo X seguindo aqui nesse sentido, tá? Eu tenho o eixo X seguindo aqui nesse sentido e tenho o eixo Y seguindo aqui neste sentido, ok? E eu tenho a velocidade, o sentido aqui da trajetória do objeto que foi lançado. Vejam que eu tenho aqui a trajetória do objeto que foi lançado. Obviamente que eu também terei que realizar aqui uma decomposição deste vetor, tá? Eu tenho que fazer aqui a decomposição deste vetor. Então, eu vou ter, por exemplo, eu vou ter para este sentido aqui, tá? Eu vou ter para cá. Eu tenho o ângulo que eu vou trabalhar, o ângulo que eu estou trabalhando, tá? Do meu lançamento é este aqui, tá? O ângulo é este aqui, é o ângulo alfa. Então, eu tenho o seguinte, deixa eu fazer aqui, deste lado aqui, para não ficar muito bagunçado ali. Eu tenho, por exemplo, aqui, a minha trajetória, tá? Eu tenho aqui a trajetória, mais ou menos nesse sentido, tá? Tem a trajetória nesse sentido. Deixa eu ver se eu faço aqui, botar uma forma menos feia. Eu tenho a trajetória nesse sentido aqui. Bom, e vou ter que decompor, por exemplo, no eixo X. No eixo X eu tenho a minha trajetória, tá? Eu tenho a minha trajetória mais ou menos aqui neste sentido, tá? Esse não vai ficar muito feio. Tudo bem, neste sentido. Bom, e esse outro eixo, o eixo do meu objeto que foi lançado, vou fazer ele estar em vermelho, porque lá também está em vermelho. Bom, e a outra força vai ser em Y, vai ser em Y e vai ser mais ou menos aqui neste sentido aqui. Muito bem. Então aqui eu tenho a decomposição, aqui das forças, aliás, da trajetória do lançamento do objeto. Deixa eu ver se eu faço aqui mais um pouquinho para cá, para cima, para não ficar muito... Bom, tranquilo, dá para entender. E este aqui é verde. Pronto. Então eu tenho mais ou menos essa força. E tenho o ângulo, e tenho este ângulo, um ângulo eu vou fazer em violeta, e tenho este ângulo, está funcionando, tá funcionando a caneta, tenho este ângulo aqui, tá? Tenho este ângulo que é alfa. Veja o ângulo alfa aqui, tá? Então, eu tenho aqui, nesse caso da retinha azul, eu vou ter, por exemplo, aqui eu vou ter V0 cosseno de alfa, tá? V0 cosseno de alfa. E no outro sentido, se aqui é cosseno, ali vai ser V0 seno de alfa. Pronto. E a setinha aqui, a outra aqui fica sendo V0. E eu tenho aí então a decomposição. Eu tenho a decomposição do lançamento do objeto. Tenho a decomposição dessa velocidade, tá? Esse foi para ali, a decomposição. A decomposição de V0, tá? A decomposição de V0 foi para ali. Muito bem. Então eu tenho já decomposto a gravidade, tá? Já tenho aqui decomposto também a minha velocidade, tenho a orientação do meu eixo X e do meu eixo Y. Então eu tenho que seguir um exemplo, tá? Como eu falei no início, de como foi encontrado, tá? Esse alcance máximo desse lançamento aqui horizontal, tá? Em que o meu eixo o Y seja horizontal. O que foi feito? Foi encontrado o tempo
da equação do movimento variado, foi isolado o tempo, e este tempo foi usado na equação do movimento uniforme aqui no eixo X. Então, é o que nós vamos fazer. Nós vamos encontrar o tempo, tá? Vamos encontrar o tempo no eixo, o tempo do eixo Y e usar no tempo do eixo X. Bom, nós temos aqui outro detalhe importante, tá? Outro detalhe importante é que, por exemplo, no exemplo que eu mostrei aqui, tá? Deste exemplo aqui, o movimento no eixo X, ele é uniforme, tá? É um movimento uniforme, mas neste exemplo que nós estamos fazendo, neste modelo que nós estamos fazendo aqui, todos os movimentos são variados, tá? Eu tenho o movimento aqui em X, eu tenho esse movimento em X, tá? Que ele vai ser variado, e eu tenho o movimento em Y, que também vai ser variado, tá? O objeto é lançado, o objeto é caneta vermelha. Cadê a caneta? Está funcionando? Não está funcionando. Muito bem, está funcionando. Bom, o movimento tanto em X quanto em Y é um movimento variável, tá? Então eu tenho esse movimento aqui, que ele é um movimento variado, tá? Eu tenho a gravidade agindo nesse movimento. Eu tenho a gravidade agindo nesse movimento e tenho a gravidade agindo no movimento de lançamento no eixo Y. Então, todos os movimentos aqui, eles são variável, tá? Então, eu tenho, por exemplo, aqui, vamos colocar aqui embaixo, movimento em X, tá? Vamos aqui ver o movimento em X, tá? O movimento em X, como é um movimento variado, eu tenho que S é igual a SO mais VOT mais 1/2 da gravidade vezes T2. Este é o movimento que vai marcar o eixo X. Obviamente que, como eu tenho no eixo X, deixa eu mudar aqui para ficar melhor e ficar didático, já como eu tenho o eixo X como sendo azul, tá? Então eu tenho caneta azul, caneta azul. Me lembrei da música, caneta azul. Muito bem, em X. Então tenho que o movimento em X vai ser igual a, como aqui é o início, é o eixo, é o zero, tá? É o ponto inicial do lançamento, então aqui o meu espaço inicial vai ser zero. Então eu já posso cortar aqui esse S0. Então eu continuo com VOT mais, mais 1/2, VOT mais 1/2 de 1/2 de GT2, tá? Então aqui é a minha equação do X, tá? Aqui é a minha equação do X. Tenho algumas observações para fazer aqui, tá? Tenho algumas observações. Vejam que este meu VO, tá? Vejam que essa velocidade inicial, ela tem uma qualidade especial. Veja aqui onde ela está, em X, VO cosseno, tá? VO cosseno de alfa. Então, onde for Vx, tá? Onde for Vx, aqui por exemplo, esse meu VO, ele é aquele VO. Não vou mudar agora não, deixa assim mesmo, mudo depois. Vx. Então esse VO, eu vou fazer essa alteração, tá? Essa alteração para este VO aqui, tá? Isso porque a minha velocidade inicial em X, veja que o meu eixo X é este aqui, tá? O eixo X segue neste sentido e nós decompomos a velocidade. Veja que nós decompomos a velocidade em X e VO cosseno de alfa. Então, nós vamos fazer as devidas substituições. E o outro detalhe também é quanto à gravidade.
a gravidade, tá? Vejo que eu tenho a gravidade aqui no eixo X como sendo G seno φ, tá? A gravidade no eixo X é G seno φ. Então, onde tiver a gravidade, eu também vou substituir, tá? Eu também vou substituir. Então, vamos aqui embaixo. Deixa eu subir um pouquinho aqui. Então, meu x vai ser igual. Deixa eu fazer aqui diferente. Mais ou menos aqui. Pronto. O meu x vai ser igual a, vejo, o VO. Quem é o VO? Tá? O meu VO vai ser isso aqui, VO cosseno de alfa. Então eu vou substituir, tá? O meu VO cosseno de alfa, tá? VO cosseno de alfa vezes, continua o T aonde estava, tá? Pronto, VO cosseno de alfa mais, tá? Mais o meio de, agora vamos para a gravidade. Então vamos para a gravidade. A minha gravidade está aqui no eixo X. O meu eixo X é orientado para a direita. A minha decomposição aqui também está para a direita. Então continua sendo positivo. Então a minha gravidade aqui fica sendo G seno φ. Tá? Então aqui minha gravidade vai ser G seno φ vezes T ao quadrado. Tá? Continua T ao quadrado, tá? Deixa eu só descer mais um pouquinho, senão vai atrapalhar ali. Senão vai atrapalhar ali. Não deu certo. Deixa eu fazer esse outro lado. Descer mais um pouquinho para não atrapalhar ali. Pronto. Então aqui fica sendo a equação do meu eixo X, tá? Fica sendo a equação do meu eixo X. Muito bem. Pronto. Não deu certo. Formas. Bom, já temos o nosso eixo X, tá? Já temos o nosso eixo X, então vamos agora para o nosso eixo Y, tá? Nosso eixo Y. Então nós temos lá o nosso eixo Y de verde, então nós vamos aqui para o nosso movimento. Deixa só eu mudar para continuar de acordo com o que tinha nosso gráfico. Vamos agora para nosso movimento em Y, movimento no eixo Y, tá? Nós temos do mesmo jeito, é um movimento variado. Se é um movimento variado, S é igual a SO mais VOT mais 1/2 da gravidade P ao quadrado, seguindo o mesmo modelo, tá? Então nós temos o seguinte, nós temos da mesma forma aqui no primeiro modelo, tá? O nosso S, só que agora eu vou chamar de Y, porque nós estamos trabalhando com o eixo Y, vai ser igual aqui. Como é o início do eixo, o S inicial vai ser 0. Então, ele aqui eu já posso tirar. Continuo com VOT mais o meio de AT ao quadrado, meio de GT ao quadrado, aceleração e gravidade. Então, continuo aqui VO vezes T, mais o meio de GT. G aqui ficou meio estranho. GT ao quadrado. GT ao quadrado. Então aqui é o que nós temos inicialmente, para y, tá? Lembrando o seguinte, eu tenho também que fazer algumas considerações como fiz no primeiro modelo, tá? Vejo, deixa eu subir um pouquinho aqui, vejo que em y, tá? Vejo que em y, portanto as considerações que devem ser feitas, tá? Vejo que eu tenho aqui minha gravidade, tá? Minha gravidade no eixo y está para baixo, tá? Minha gravidade está para baixo. Eu orientei o eixo y para cima e tenho uma gravidade
aqui para baixo. Vejo então que a minha gravidade vai ter que ser colocada lá negativa. No primeiro modelo, em G de seno, no eixo de X, a minha gravidade estava para a direita, o meu eixo X também apontava para a direita, então eu não precisava alterar. Tá? Tenho também a velocidade, vejam que a velocidade aqui, meu VO vai ser VO seno alfa, tá? Vou ter que o V vai ter que ser VO seno alfa. Então vamos lá para fazer as devidas alterações. Então eu tenho aqui, por exemplo, vamos continuar aqui, meu eixo Y, tá? O meu eixo Y vai ser igual a VO, velocidade em Y. Vamos lá, ver como é. Veja a velocidade VO seno alfa, tá? VO seno alfa. Então vamos lá para VO seno alfa. Pronto. Aqui nós temos aqui então, tá? VO seno de alfa. Continua o T, tá? Continua o produto aqui vezes T, mais eu já vou colocar negativo aqui, pessoal, porque a minha gravidade ela é negativa, como a gente viu há pouco acima. Então eu vou colocar aqui negativo, menos, tá? Menos 1/2, tá? De a gravidade. Vamos ver quem é a gravidade lá. A gravidade é G cosseno φ, tá? É G cosseno φ. Vamos voltar para lá, colocar G cosseno φ, exatamente, G cosseno φ. Pronto, vamos aqui para G cosseno φ. Então, é o que eu tenho aqui para o meu eixo Y, tá? É o que eu tenho para o meu eixo. Onde é que fica? Muda aqui, muda aqui. Vou mudar aqui para o meu eixo. Vamos fazer alteração aqui, pronto. Melhorou. Para o meu eixo Y. Então, eu tenho aqui, tá? A equação para o meu eixo Y, tá? Eu tenho para o meu eixo Y, minha caneta, para o meu eixo Y, e tenho aqui para o meu eixo X. Beleza? Deixa eu colocar um pertinho do outro ali para ficar mais fácil a visualização. Eu seleciono aqui, vou tirar aqui, só um momento, eu seleciono ele aqui. Vamos ver aqui, selecionar, seleciono ele, faço uma cópia, muito bem, e eu coloco ali e faço uma colagem aqui para ficar um ao lado do outro, ficar mais visível. Muito bem, então vamos para frente. Então vamos prosseguir. Vamos lembrar que passa que deve ser colocado agora, que deve ser feito agora. Lembrando que lá naquele modelinho inicial, tá? De que eu estava comentando no início, veja que nesse modelo aqui, tá? Na minha caneta, não aparece. Pronto. Temos que nesse modelo aqui que a gente estava conversando inicialmente, tá? Para chegar até aqui, o método usado foi separar o tempo, na equação do movimento em Y, tá? E colocar o t na equação do movimento uniforme. Lembrando, pessoal, que o t é o tempo, nós vamos usar o tempo total. O tempo total vai ser, por exemplo, imagine um lançamento aqui do início, ele vai subindo o lançamento ele para um pouquinho devido à gravidade e de repente ele volta novamente para o início, tá? Esse é o movimento uniforme. Você lança algo para cima, ele sobe, diminui a velocidade, diminui, para lá um pouquinho, aí depois desce novamente, desce, pronto, para a posição inicial. Nós temos nesse momento aqui, nós temos o tempo, a variação do espaço vai ser zero, porque ele volta para a posição inicial. Então a minha variação vai ser essa. E o tempo todinho que eu vou usar, o tempo que eu vou substituir na equação do movimento uniforme vai ser esse tempo de subida mais o tempo de descida. É o tempo total, tá? Que vai ser o tempo, por exemplo, veja, o objeto vai fazer esse percurso aqui, vai fazer esse percurso aqui até chegar aqui, tá? E esse espaço aqui é o que nós estamos procurando, espaço máximo, tá? Aliás, é o ângulo alfa para que nós tenhamos um espaço máximo. Então aqui deve ser considerado do mesmo jeito. Se você for decompor, você vai ter um movimento em Y que vai nesse sentido, vai, depois ele para
e volta, desce novamente. É o movimento em Y. E vai ter o movimento em X aqui, nesse sentido, que é um movimento também variável, tá? Que é um movimento variável. Então, nós temos também no nosso modelo, que nós estamos fazendo, nosso modelo, tá aqui, vamos fazer aqui, no nosso modelo, nós temos um movimento variado, e essa variação do espaço em Y também vai ser zero, porque o objeto vai voltar para o início, tá? Lembrando novamente, não esqueça por que ele volta, tá? Foi decomposto o movimento. Ao mesmo tempo em que o movimento faz, né, o objeto faz esse movimento, tá? Ao mesmo tempo que ele faz esse movimento, ele faz, de acordo com a decomposição dos movimentos, faz um movimento nesse sentido, faz um movimento nesse sentido no eixo X e faz um movimento neste sentido no eixo Y, tá? No eixo Y. Neste modelo aqui, o movimento em X é constante, é um movimento uniforme, tá? Nesse modelo aqui, tá? Porque está na horizontal. Esse movimento que ele faz em Y, ele é variado, tá? Ele é variado porque tem uma aceleração da gravidade que age nesse objeto. Neste nosso modelo, que está complicadinho mais um pouquinho, os dois movimentos são variados. Os dois movimentos são variados, tanto o movimento que corresponde ao eixo Y, vai e depois retorna, tá? Como no eixo do X, ele vai aqui, mas é de um modo acelerado, porque tem uma ação da gravidade, tá? Vejam que a gravidade, falamos ali agora há pouco, a gravidade aqui está para baixo, mas foi decomposto no eixo Y e foi decomposto essa gravidade no eixo X, tá? Foi decomposto no eixo X, tá? Com este ângulo aqui, tá? Então, nos dois movimentos, nesse nosso modelo que estamos fazendo agora, neste aqui não, neste modelo não, em X é constante, mas no modelo que nós estamos fazendo agora, tá? Neste modelo aqui, o movimento é variável tanto no eixo X quanto no eixo Y, tá? Por isso é que fica um pouquinho mais complicado a resolução. Então vamos encontrar aqui, deixa eu ver o movimento aqui, deixa eu ver aqui. Pessoal, estava vendo agora aqui, pessoal, tá faltando uma informação aqui. Vejam que eu coloquei, tá faltando informação. Eu coloquei o G, tá? Eu coloquei o G aqui e esqueci de colocar o T, tá? Esqueci de colocar o T aqui. Então deixa eu fazer aqui essa alteração. Vou afastar um pouquinho. É só afastar um pouquinho para lá isso aqui, tá? Depois eu venho, esse aqui eu afasto um pouquinho para cá, tranquilo. Vou aqui colocar o meu, deixa eu ligar minha caneta verde, e vou colocar aqui o meu T2. Agora melhorou. Pronto. Tá sentindo falta de alguma coisa aqui. Então vamos para frente. Então vamos isolar o T na primeira equação, na equação de Y, tá? E colocá-lo na equação de X, como foi o nosso exemplo anterior. Então vamos lá. Então nós temos o seguinte, lembrando que a minha variação do espaço vai ser zero, porque o objeto vai subindo, depois ele vem descendo e volta para a posição normal. Então a minha variação aqui vai ser zero, tá? Então aqui vai ser zero. Então eu vou fazer de forma direta, vou colocar todo esse termo aqui, tá? Vou passar esse termo para esse lado aqui da igualdade. Então ele vem positivo, tá? Ele vem positivo. Então vai ficar como? Vai ficar, deixa eu ver aqui, vai ficar 1/2 vezes G P2, G cosseno de φ, G cosseno de φ, T2 igual a esse outro lado aqui, que aqui permaneceu, não mudou nada, vezes, mas igual a VO seno de alfa vezes o T que já estava lá. Então, continuando aqui, observe que deste lado eu tenho um T2, deste lado eu tenho somente um T. Então, eu posso cortar um T2 para ficar somente um T, tá? Então,
prossegue da seguinte forma. Vai ficar 1/2 de G cosseno φ T igual a, tá? Continuando igual a VO seno de alfa. Pronto, seno de alfa. Porque o T foi eliminado, foi cancelado, foi isolado, cortado, tá? No primeiro modo, no primeiro exemplo, do outro lado. Então observem que eu tenho o T deste lado, eu vou isolá-lo desse lado. Esse 2 está multiplicando, perdão, está dividindo, vai para o outro lado multiplicando, tá? Vai multiplicando. E eu tenho G cosseno θ que vai para o denominador, tá? Que vai para o denominador. Então, o que nós teremos aqui? Nós teremos que o nosso T, tá? Esse Tzinho aqui, ele vai ficar isolado, tá? Eu tenho que T vai ser igual a esse vai multiplicando, então vai ficar 2 vezes, então vai ficar VO vezes VO seno de alfa, tá? Meu tracinho aqui ficou pequeno, deixa eu aumentar aqui, pronto. E embaixo vai ficar G cosseno de φ. E embaixo vai ficar G cosseno de φ. Então este aqui é o nosso tempo, tá? Este aqui é o nosso tempo que será usado na equação de x, do movimento uniforme. Então a equação é esta aqui, deixa eu colocá-la ali embaixo. Tá? Deixa eu colocá-la aqui embaixo. Muito bem. Pronto, para a gente seguir daqui. Vamos seguir daqui. Vamos ter aqui a nossa organização. Ou eu posso, por exemplo, só copiar para deixar lá mesmo, né? Então eu posso só copiar e deixar lá mesmo para ficar bonitinho, bem explicado, colar, deixa ali mesmo. Pronto, deixa ela aqui mesmo. Fazer aqui embaixo só a cópia. Então agora nós vamos usar a equação do movimento uniforme, equação do eixo x, substituindo onde tiver t, tá? Onde tiver t, eu vou colocar este, minha caneta, este t aqui. Opa, não riscou. T, pronto. Este t aqui, tá? Então vamos prosseguir. Então vamos continuando. Veja que onde estiver t, tá? Onde estiver t, eu vou substituí-lo aqui, tá? Vou substituí-lo aqui. Vamos prosseguir. Então eu tenho que x vai ser igual a, tá? VO cosseno de alfa, VO cosseno de alfa, vezes o t. Agora sim, onde tiver o t, eu vou colocar ali. Vou colocar, fazendo um traço aqui, vai ser 2 VO seno de alfa, 2 VO seno de alfa sobre G cosseno φ, sobre G cosseno φ, tá? Aqui é o T, certo? Continuando, vejo, continuando mais, tá? Continuando mais 1/2 de G seno φ vezes t ao quadrado, tá? Mas quem é t? Vamos colocar aqui o t aqui. Quem é o t? E o nosso t, tá? É exatamente 2v seno de alfa sobre g cosseno φ, tá? E isto, claro, vejam que é ao quadrado, tá? Vejam que é ao quadrado, tudo isso aqui é ao quadrado. Vamos prosseguindo aqui um pouco mais embaixo. Então, o nosso x vai ser igual a VO cosseno alfa, VO
cosseno de alfa vezes, aqui continua, nosso 2, tá? Embaixo é G cosseno de φ, em cima VO seno alfa, VO seno de alfa, mais, continuando aqui, mais 1/2 de G seno φ vezes, vejam, vai ser 2 ao quadrado, tá? Vai ser tudo isso aqui ao quadrado, tá? Embaixo do mesmo jeito, tudo ao quadrado. Então, deixa eu colocar logo de forma direta, tá? Deixa eu colocar logo de forma direta, tá? Fazer nosso tracinho aqui. Então, 2 ao quadrado vai ser 4, tá? Vezes VO, tá? Vezes VO ao quadrado, vezes VO ao quadrado, seno de alfa ao quadrado, tá? Seno de alfa ao quadrado. Sobre G ao quadrado, embaixo também é ao quadrado, embaixo também é G ao quadrado cosseno de φ. Bom, posso fazer algumas considerações, por exemplo, posso eliminar esse 4 com esse 2, então aqui vai ficar 2, né? Posso também tirar esse G, tá? Posso tirar esse G, aqui eu tenho 2 G's, né? G ao quadrado, então vai ficar só G, então posso fazer esta simplificação aqui para ficar mais prático, tá? Então eu tenho aqui já tudo simplificado. Bom, eu tirei esse G aqui, tá? Tirei esse G cortando com esse G ao quadrado aqui, ó, cortei esse 2, tá? Simplificando com esse 4, e vejam que eu posso fazer mais. Eu posso colocar, veja, eu tenho V aqui, então vai ser V ao quadrado, tá? Vai ser VO ao quadrado, e tenho cosseno de alfa vezes seno de alfa. Eu vou agrupar essa parte aqui, essa primeira parte, eu vou agrupar todo mundo junto para ficar mais simples. Só um momento, deixa eu agrupar aqui para economizar tempo. Pronto, aqui todo mundo reagrupado, tá? Todo mundo separado, conferindo aqui novamente, seno ao quadrado, muito bem. Seno φ, está faltando alguém aqui, tá? Eu tenho seno ao quadrado aqui, tá? Então está faltando meu seno φ. Deixa eu colocar meu seno φ aqui embaixo. Está faltando alguém aqui. Deixa eu esticar mais um pouquinho aqui. Então eu tenho também desse outro lado seno φ. Pronto. Então agora deixa eu ver, deixa eu conferir, acho que eu tenho todo mundo. Perfeito. Então aqui está todo mundo, e aqui é uma maneira, uma forma de... Não é esse aqui. É uma forma de encontrarmos o alcance máximo, tá? No eixo X. Poderíamos até já parar por aqui, tá? Poderíamos até já parar por aqui, porque dessa forma aqui já daria para encontrar o alcance máximo, tá? Já daria para encontrar o alcance máximo. Só que nós queremos em função de alfa, tá? Eu só tenho, suponhamos que no problema, lá no problema, eu só tenha o valor de φ. Vamos supor que eu tenha somente o valor de φ. Fica difícil do jeito que está lá, tá? Vamos supor que eu só tenho o valor de φ. Onde está minha caneta? Vamos supor que eu só tenha o valor de... Caneta continua sem funcionar. Daqui, ligar aqui a caneta. Caneta, desenho. Vermelho. Pronto. Vamos supor que eu tenha o valor de φ. Então fica difícil eu encontrar o valor. Se o problema der alguns valores, como alfa, por exemplo, ou beta, fica mais simples. Então, naquele ponto, como está, já daria para encontrarmos, tá? Nesse ponto aqui já daria para encontrarmos o valor do alcance máximo, tá? X aqui já daria para encontrarmos. Só que podemos ir um pouco mais adiante para deixar tudo em função de alfa, tá? Deixando tudo em função de alfa. Bom, eu vou fazer aqui uma outra mudança, que eu tenho, por exemplo, uma identidade trigonométrica, tá? Eu tenho uma identidade trigonométrica que diz que
por exemplo, 2 seno de alfa, por exemplo, nós estamos trabalhando com alfa, vezes cosseno de alfa, isto aqui é igual a seno de 2 alfa, tá? Aqui é uma identidade trigonométrica, tá? Que podemos encontrar lá através da soma dos senos e cossenos, aquela velha questãozinha sobre soma de ângulos, soma de senos e cossenos. Então nós temos essa identidade. Veja que nós podemos observar essa identidade aqui. Veja que eu tenho 2, tenho seno de alfa e tenho cosseno de alfa. Então eu posso substituir tudo por seno de 2 alfa, tá? Seno de 2 alfa. Então deixa eu fazer logo isso aqui para ficar mais fácil. Deixa eu só substituir. Deixa eu só. Não vou fazer embaixo para não. Vou fazer embaixo para não atrapalhar aqui o que já tem. Pronto, feitas as alterações, tá? Feitas aqui as alterações, ficou melhor agora. Vejam, observem, tá? Observem aquela primeira lá do lançamento na horizontal, tá? Na horizontal, vejam esta fórmula aqui como ela está. Vejam como ela está. Bom, agora veio um problema. Vejam que ela está até errada, tá, pessoal? Vejam que ela está errada. Eu coloquei no início. Deixa eu fazer a correção. Ela está errada aqui. Tem alfa, mas é 2 alfa. Deixa eu fazer a correção, tá? Aqui é. Deixa eu melhorar aqui. Aqui é 2 alfa. 2 alfa. Pronto, conserto feito, tá? Conserto feito. Deixa eu tirar uma cópia dela aqui. Ah, rapaz, estava errado o negócio, né? Então vamos lá. Deixa eu tirar aqui uma cópia dela para a gente levar lá para as proximidades, tá? Vou copiar e deixa eu levar ali para as proximidades da nossa finalização lá, tá? Deixa eu, aqui eu vou fazer uma cola dela aqui, pronto, está colado. Então deixa eu só organizar aqui um pouquinho. Deixa eu organizar aqui um pouquinho, passar um pouquinho mais para cá para ficar bonitinho. Vejam, pessoal, vejam o seguinte, vamos supor que o nosso φ seja zero. Veja que o nosso ângulo de inclinação, nosso plano seja zero. Vamos supor que, minha caneta, vamos supor que aqui, está riscando, tá? Vamos supor que seja zero, tá? Que o plano seja, não tenha essa inclinação. Vamos supor que seja zero. Se o nosso plano de inclinação chegar a zero, vai ficar semelhante a esse desenho aqui, tá? Vai ficar semelhante a este modelo, sendo o φ igual a zero. Veja na nossa equação o que acontece quando o φ for igual a zero. Veja, para começar, seno de zero é zero, tá? Seno de zero é zero. Se seno de zero é zero, tudo que tiver à nossa direita aqui, pronto, já foi para o beleléu, já é zero, tá? Então ela deixaria de existir essa primeira parte. Da nossa primeira parte, cosseno de zero é 1, tá? Cosseno de zero é 1. Então ficaria g vezes 1, g. Então veja como ficaria, tá? Sumiria, tá? Sumiria o cosseno de φ, que ficaria 1, veja, e ficaria exatamente igual aqui a esta equação que nós trouxemos, a cópia de lá, tá? Aqui, esse modelo aqui, tá? Aqui é com φ igual a zero, tá? Esse modelo aqui é com o φ igual a zero, tá? Vejam que esta equação, para encontrar o alcance máximo de um plano na horizontal, é apenas um modelo do nosso modelo central, do nosso exemplo central, da equação central, aqui. Deixa eu puxar um pouquinho para cá, ficar melhor. É só uma subdivisão, tá? Então aqui a nossa equação geral é esta aqui que nós acabamos de descobrir, tá? A partir desta aqui é que nós saímos para aquela outra. Deixa eu desenho, apagar borracha, muito
também, só para apagar isso aqui. Eu fiz para não ficar poluído. Então, tá aí, por enquanto, o que nós temos é isso, tá? Vamos adiantar mais um pouquinho? Vamos, porque vamos encontrar qual é a relação do alcance máximo, a relação do alcance de x com o ângulo alfa, porque aí eu tenho alfa e tenho o ângulo φ, tá? Então vamos adiantar mais um pouquinho. É um pouquinho mais complicado, mas dá para chegar lá. Então vamos adiantar um pouquinho. Então vamos adiante, vamos adiante, vamos adiante. Deixa eu consertar aqui meu microfone que está falhando. Bom, vamos ver aqui. Eu acho que tem alguma coisa errada aqui. Deixa eu ver aqui. Tem alguma coisa errada. Bem aqui, vejam pessoal. Um detalhe que eu esqueci. Vejam. Deixa eu ligar minha caneta. A caneta não quer riscar. Vamos aqui ligar a caneta. Bom, veja. Pronto, tá riscando. Veja que eu esqueci um detalhe. Veja uma coisa simples. Vejam, vejam, vejam. Dá para consertar aqui. Dá para consertar que esse aqui é o quadrado, tá? Eu estava elevando ao quadrado, então tudo que tiver aqui dentro vai ficar ao quadrado. Vejam, eu coloquei aqui ao g ao quadrado, só que eu esqueci de trazer o quadrado para cá, tá? Vamos só consertar aqui, porque senão vai dar problema. Aqui é o quadrado, certo, 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 e aqui também é ao quadrado. Pronto, pronto, pronto. Então vamos prosseguir, tá? Vamos prosseguir para encontrarmos o nosso ângulo, a maximização do ângulo alfa, né? Que ângulo vamos colocar, que ângulo deve ser colocado, que ângulo deve ser o alfa para que tenha o alcance máximo, tá? Para que tenha o alcance máximo. Pessoal, eu não vou usar essa equação aqui, eu vou usar essa outra, essa primeira, porque ela já está ela está dividida, está melhor de ser trabalhada. Então eu vou pegar aqui, tá? Vou fazer uma cópia, copiar, tá? E vou colar aqui embaixo para a gente trabalhar com ela, tá? Pronto, deixa eu só eu organizar aqui, afastar mais um pouquinho para cá, para ficar bonitinho. Pronto, 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 pronto. Então vamos prosseguir. Então vai ser com ela que eu vou trabalhar para encontrar o meu x em função de alfa, tá? Então agora eu vou trabalhar para encontrar o x, tá? É o x aqui, para encontrar o x em função de alfa. Então, bom, primeira coisa que vamos fazer é vamos fazer algumas fatorações aqui, deixa eu ver aqui, vamos fazer algumas fatorações, tá? Vamos ver, deixa eu ligar aqui minha caneta para escolhermos aqui. Veja que eu tenho o 2 deste lado, tenho o 2 aqui, tenho o VO também nos dois, tenho seno nos dois, tenho G cosseno nos dois, então eu posso colocar esses termos que estão repetidos em evidência. Então eu venho aqui para x vai ser igual a E. Vamos colocar aqui nossos termos em evidência. Então nós temos o 2, tá? Vai ser o 2 vezes VO seno alfa, VO seno alfa. Vamos ver embaixo eu tenho G cosseno, eu tenho G cosseno de φ, tá? Deixa eu diminuir aqui. O que é que eu tenho mais? Então 2, tenho VO, tenho seno, G cosseno. Muito bem, eu acho que é esse aqui mesmo. Então nós vamos continuar. Vejam que na parte de cima sobrou cosseno, tá? Sobrou cosseno de φ. Então vamos colocar cosseno. Vamos colocar cosseno de alfa, tá? Cosseno de alfa mais do outro lado. Do outro lado sobrou, eu tinha um seno aqui, tinha seno ao quadrado, levei um seno, sobrou um seno. Então mais seno de alfa e sobrou um seno φ também. Então vezes seno φ. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, sobrou um G também aqui, então deixa eu fazer aqui uma pequena alteração. Então sobrou aqui, deixa eu fazer um tracinho aqui. Traço aqui, saiu feio, 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 feio. Então em cima sobrou um seno alfa. Em cima sobrou um seno alfa. E sobrou um seno φ. Sobrou um seno φ. Deixa eu aumentar aqui meu traço. Sobrou um seno φ. E embaixo, como eu tenho g ao quadrado, g ao quadrado cosseno φ, trouxe um seno
um G cosseno φ para cá, então sobrou um G cosseno φ aqui deste lado. Sobrou um G cosseno φ deste lado. Muito bem. Então aqui é o que nós temos. Vejam que eu posso acrescentar aqui em cima um G cosseno, acrescento embaixo um G cosseno e pego todo esse G cosseno e trago para cá, para fora, tá? Então pode ser feito da seguinte forma, vejam, deixa eu ver se eu faço aqui desse lado, tá? Deixa eu ver aqui, não fazer embaixo mesmo, embaixo para não misturar não, fazer bem detalhado para que ninguém perca o caminho. Então eu tenho que o x vai ser igual a, então eu vou repetir aqui, pronto, fiz de forma direta para economizar tempo. Vejam, eu acrescentei aqui embaixo, tá? Acrescentei embaixo um G cosseno φ e outro em cima G cosseno φ. Então não alterou muito o meu problema, tá? E do outro lado continuou como estava, tá? Continuou como estava. Então o que eu vou fazer agora? Deixa eu ver aqui, vou colocar em evidência esses dois aqui. Vou colocar em evidência, trazê-lo para fora, tá? Trazê-lo para fora, tá? E então vai ficar aqui ao quadrado, tá? Então vai ficar ao quadrado depois que eu colocar em evidência. Então deixa eu vir para cá para baixo, então vai ficar x igual a, tá? Vamos aqui, repetir o que está em cima, 2 VO seno alfa, tá? VO seno alfa, e embaixo vai ser, como eu vou colocar trazer esse aqui em evidência e colocá-lo aqui fora, então o G fora vai ficar multiplicado novamente por G cosseno, então vai ficar G ao quadrado, tá? Então por isso é que fica embaixo G ao quadrado cosseno φ. E em cima continua como estava, tá? Em cima continua G cosseno φ vezes cosseno alfa, deixa eu consertar esse alfa, cosseno alfa, tá? Cosseno alfa mais seno, deixa eu seguir aqui a linha, o mais aqui ficou meio feio, mais, então fica seno alfa vezes seno φ, tá? Seno φ, pronto, aqui não alterou. Veja o que eu tenho aqui agora, tá? Veja o que eu tenho aqui agora. Tenho G cosseno φ. Opa, pessoal, tem outro erro aqui, tem um erro, deixa eu consertar aqui, tá? Deixa eu consertar. Eu acrescentei G cosseno φ, tá? E G cosseno φ, só que não é para acrescentar G cosseno φ, tá? Desculpa, tá, pessoal, a falha. É somente para acrescentar cosseno φ, tá? Então deixa eu apagar aqui, aqui fica, não fica, fica assim e assim, e desse jeito, tá? E desse jeito. E ao quadrado não fica sendo G, tá? Fica sendo o cosseno, tá bom, pessoal? Desculpa a falha, tá? Então fica aqui, ó, ao quadrado. Ah, beleza. Então porque ia dar errado aqui a identidade trigonométrica, tá? Então agora sim, eu tenho cosseno φ, cosseno alfa, seno φ, seno alfa, tá? Que é uma identidade trigonométrica, tá? Deixa eu subir um pouquinho aqui. Que é uma identidade trigonométrica, que eu tenho o seguinte, a identidade trigonométrica é, se eu tenho cosseno φ, cosseno alfa mais seno alfa vezes seno φ, tá? Seno φ aqui é igual a,
eu ver, cosseno, então é a soma, é a diferença dos cossenos. Então aqui eu tenho, isso aqui é igual a cosseno de alfa menos φ, de alfa menos φ. É uma identidade trigonométrica. Pessoal, veja por que eu estou fazendo isso aqui, por que é obrigatório fazer isso. Porque eu tinha inicialmente, aqui mais acima, tá? Veja que eu tenho, vamos ver aqui. Eu tenho tudo aqui, daria para responder dessa forma, daria para encontrar o alcance máximo dessa forma se você tivesse os valores de alfa, de φ, para poder ser usado no problema. Mas você não tem, então tudo tem que ser em função de alfa, tá? Eu vou alterar o alfa. Lá no início eu vou alterar o alfa, tá? Deixa eu voltar para a imagem. Deixa eu voltar ali para a imagem lá no início. Vejam que eu vou alterar a posição, né, do lançamento do objeto, tá? Eu vou aumentar o alfa ou vou diminuir o alfa. Então tudo vai ser em função do alfa. Então qual vai ser esse ângulo para que eu tenha o alcance máximo? Por isso é que está sendo feito todo esse processo algébrico, tá? Então eu encontrei aqui esse valor. Então o que eu vou fazer, pessoal? Eu vou colocar aqui dentro, tá? Aqui dentro eu vou colocar este valor, tá? Tá certo? Eu vou colocar este valor. Então vamos repetir aqui embaixo. Pronto, então fazendo de forma direta está aqui, tá? Vejam onde tinha aqui essa identidade trigonométrica, eu coloquei esta aqui, tá? Muito bem. Então vamos prosseguir. Vejam, vamos olhar aqui lá no nosso gráfico, no nosso desenho, a nossa rampa inclinada, quem é alfa menos φ. Vamos ver quem é alfa menos φ, tá? Vamos ver ali, vamos ver quem é alfa menos φ, vamos subir um pouquinho. Bom, eu tenho alfa, eu tenho beta e tenho φ aqui. Vamos ver quem é alfa menos φ. Eu tenho, é visível verificar que o ângulo alfa todinho, tá? Veja que esse ângulo alfa, deixa eu colocar aqui o ângulo alfa, ele vai ser o φ e o beta juntos. Dá para ver, né? O φ e o beta. Então, o ângulo alfa é o ângulo, perdão, aqui é φ, é o φ mais o beta. Então, quem eu estava querendo saber lá era alfa menos beta. Deixa eu conferir aqui. Era alfa menos φ. Quem é alfa menos φ? Bom, então tenho que alfa trazendo φ para um problema na caneta, alfa, só um momento, então tenho aqui alfa menos o φ é igual ao beta. Vejam que eu posso usar no lugar de alfa menos φ, eu posso usar o beta, tá? Então no lugar de alfa menos φ eu vou usar o beta. Então deixa eu ir para lá. Vamos lá novamente. Vejam que aqui, tá? Vejam que aqui, o que eu vou fazer? Onde tem alfa menos φ, vou colocar o beta. Então vai ficar o x igual a... Então está aí, x, tá? X vai ser quem? X vai ser quem? Vai ser 2VO seno alfa por G cosseno ao quadrado de φ. Onde tinha alfa menos φ, eu coloquei o beta, tá? Muito bem, vamos prosseguindo. Vejam que eu tenho novamente aquela identidade trigonométrica. Eu tenho novamente 2 vezes seno, cosseno de um ângulo, tá? Vezes 2 vezes seno vezes cosseno. Deixa eu simplificar aqui, deixa eu melhorar. Em vez de, eu vou colocar aqui dentro de parêntese para ficar, volta para o desenho. Então aqui eu só vou botar, aqui vou botar só o beta. Pronto, só o beta, tá? Então vamos retornar para aquela identidade. Veja se eu tenho, deixa eu ver se eu tenho ela aqui em cima. Veja se eu tenho ela aqui em cima. Pronto, tenho aqui. Deixa eu ver onde foi que eu fiz, Aqui, vejam essa identidade trigonométrica aqui, tá? V2 seno de 2 alfa. Não é essa aqui não, é essa aqui mesmo. V2 seno de 2 alfa.
A identidade é esta, tá? A identidade é esta, 2 seno de alfa cosseno de alfa é igual a seno de 2 alfa. Essa é a identidade que eu estava procurando. Então vamos aqui prosseguindo. Então vamos aqui, vamos ver a outra identidade. Tá? A outra identidade eu vou usar o 2, vou usar o seno de alfa e vou usar o cosseno de beta. Tá? Então a outra identidade trigonométrica é o 2. Tá? Deixa eu fazer como está acima para ficar melhor. Então eu tenho aqui o 2 vezes VO seno de alfa. Tá? VO seno de alfa. Tá? Vezes cosseno de beta, tá? Vezes o cosseno de beta, essa outra identidade aqui vai ser igual ao seno da soma, vai ser igual ao seno da soma, seno de alfa mais beta, tá? Vai ser de alfa mais beta, tá? Vai ser o seno da soma de alfa mais beta, e isso mais o seno da diferença, tá? Mais o seno da diferença de alfa, tá? De alfa menos o beta. É a outra identidade trigonométrica que nós devemos usar aqui no nosso problema, tá? Aqui é outra identidade trigonométrica que é necessário que façamos uso dela aqui, tá? Então vamos esquecer. Deixa eu melhorar aqui. Pronto. Tá a nossa aqui identidade trigonométrica. Qual foi a outra que nós usamos acima? Deixa eu ver se eu acho aqui. Mas eu não separei, tá? Eu não separei. A outra identidade foi aqui 2. Deixa eu ligar na caneta. Verde. Foi aqui 2 seno, cosseno do mesmo ângulo, ser simplesmente seno de 2 vezes o ângulo. Muito bem, foi a outra identidade que nós usamos. Ah, tá aqui. Perfeito. Ah, está aqui. Tranquilo. Tranquilo. É bom ter essas identidades aqui separadas. Então, prossigamos aqui. Então vamos para frente. Eu vou fazer aqui embaixo de forma separada. X é igual a... agora eu vou fazer aqui o seguinte. Vou pegar o meu VO. Tá? Vou pegar o VO. V0. Tá? V0 sobre G cosseno ao quadrado de φ. Sobre G cosseno ao quadrado de φ. Deixa eu ampliar aqui. Meu tracinho que está pequeno. Tá? Sobrou quem? Bom, sobrou 2 seno de alfa cosseno de beta. E quem são eles? É tudo isso aqui, ó. Tá? É tudo isso aqui. Então eu vou agora só repetir aqui na frente. Então vai ficar assim. Eu só peguei e colei aqui. Pronto. Então vai ficar desse jeito aqui. Só vou separar. Cadê minha caneta? Só vou separar aqui para não ficar todo mundo junto. Assim, pronto, para não ficar todo mundo junto. Agora ficou mais bonito. Então tem um alfa mais beta aqui e tem um alfa menos beta do outro lado. Bom, pessoal, mas quem é? Vamos ver, mas quem é alfa menos beta mesmo? Todo mundo lembra quem é alfa menos beta? Veja aonde está. Veja alfa menos beta. Vamos ver aqui. Está aqui. Alfa menos beta está aqui. Quem é ele exatamente? Quem é alfa menos beta? Vamos ver. Subindo. Alfa menos beta. Alfa menos beta. Veja, eu posso tirar daqui. Veja quem é alfa menos beta. Eu posso tirar daqui. Vou colocar aqui embaixo para não ficar mais poluído ali na frente. Tá? Para não ficar muito grande. Eu posso tirar daqui. Veja. Posso saber quem é alfa menos beta aqui. Eu tenho que o alfa é igual a φ mais beta. Então quem é o alfa menos o beta? Φ. Pronto.
Eu tenho aqui alfa menos beta é φ. Pessoal, e o φ ele é fixo. O φ é a rampa, tá? O φ não muda. O φ é fixo, o que já nos dá uma grande vantagem aqui na descoberta de quem é o nosso alfa. Vejam que aqui eu vou colocar o φ, tá? Porque lá em cima eu vi que o alfa menos o beta, tá? Menos o beta é igual ao φ, tá? É igual ao φ. Pronto. Então eu vou substituir. E já vai ficar mais fácil para finalizarmos aqui, para descobrirmos quem é o nosso x, quem é o nosso alcance máximo em função do alfa. Então deixa eu repetir aqui. Então x vai ser igual a VO sobre G cosseno ao quadrado de φ, tá? Cosseno ao quadrado de φ. Bom, aí aqui eu faço o seguinte, eu faço Ctrl C, Ctrl V aqui, para não copiar muita coisa. Então eu boto aqui do lado. Muito bem. Então eu faço aqui as finalizações. Novamente a minha caneta, para fechar aqui, para não ficar todo mundo junto, tá? E aqui para não ficar todo mundo junto. E quem é alfa menos φ, aqui dentro eu vou colocar o φ. Pronto, φ, certo? Então está aqui. Eu aproximo aqui mais para poder ficar melhor. Então vejam. Eu tenho, pessoal, a minha velocidade, tá? Eu tenho a minha velocidade inicial que dá no problema. Vou marcar o desenho. Eu tenho a velocidade inicial que dá no problema, tá? O meu φ também é fixo, tá certo? O meu φ é fixo. A minha gravidade é fixa, também é fixo. E o φ também é fixo. Então a única coisa que altera, tá? A única coisa que altera é aqui este valor. Por que esse é o único valor que altera? Porque eles variam em função de alfa e beta, tá? Então é o seguinte, eu tenho que analisar a seguinte possibilidade. Como a única alteração, tá? Como única alteração é esta parte aqui da minha equação, onde só vai alterar o alfa e o beta, então eu posso dizer que o valor máximo, tá, de x, eu vou até corrigir aqui, deixa eu colocar aqui o valor máximo de x em função de alfa, tá? Então vai ser o valor de x em função de alfa, tá? Em função de alfa, alfa é azul, em função de alfa. Pronto. Em função de alfa vai ser exatamente da forma que apresenta. Então, como, pessoal, eu tenho um valor máximo para esta função? Quando o meu seno for máximo. E o seno é máximo quando eu tenho um seno de 90 graus. Olha, veja só, já está saindo quando eu tenho um seno de 90 graus. Então, deixa eu colocar aqui embaixo. Então, o seno de alfa mais beta, Então, quando o seno de alfa quando o seno vai ser máximo, quando eu vou ter aqui esse valor alfa mais beta igual a 90 graus. Então, eu tenho o seguinte, eu tenho aqui o meu alfa, tá? Eu tenho aqui o meu alfa mais o meu beta tem que ser 90 graus, tá? Tem que ser 90 graus. Ou π por 2, como queiram, π sobre 2, né? Ou π sobre 2, se queiram radiano. Então, essa é uma condição necessária para que o meu x, tá? O meu alcance seja maximizado, tá? Essa é a condição, tá? Essa é a condição. Eu posso ir mais longe? Posso, tá? Eu posso ir mais longe do que isso aqui? Posso. Vejam que eu tenho aqui, tá? Eu tenho aqui o seguinte, alfa menos beta φ, tá? Então o alfa, tá? O alfa vai ficar tudo em função de beta. Então o alfa vai ser quem? Então o alfa, tá?
esse alfa vai ser igual ao φ, tá? Ao φ é mais o beta, tá? Mais o beta. Vejam, trazendo o beta daqui, passa para o outro lado, ele vai positivo, tá? Então, φ alfa mais o beta. Então, eu posso colocar bem aqui, φ mais beta. Posso, sem dúvida. Sem dúvida, é o que eu vou fazer agora para ficar ainda mais simples. Então, eu vou fazer o seguinte. Quem é alfa é φ mais beta. Então, vou fazer aqui φ, tá? Φ mais o beta, tá? Φ mais o beta. Isso aqui é igual a φ mais o beta é igual a alfa. Então, φ mais o beta. Deixa eu apagar aqui e colocar um parêntese aqui, porque é o valor de alfa, tá? É o valor de alfa. E somo com beta. Então, mais beta, tá? Mais beta é igual a 90 graus. 90 graus ou π sobre 2, se quiserem radiano. Então, veja, eu tenho alfa mais beta igual a 90. Opa, então melhorou. Então, eu tenho o seguinte, tenho aqui o φ, então eu tenho, deixa eu continuar aqui um pouco mais embaixo aqui, tá? Então, eu tenho aqui o φ mais 2 beta, tá? Φ mais 2 beta é igual a 90 graus. Bom, posso ir mais além ainda? Posso. O φ é fixo, né? O φ é fixo. Então eu tenho o seguinte, eu tenho que 2 beta, tá? Tenho que 2 beta é igual a 90 graus menos o φ, tá? Menos o φ. O φ é fixo. Bom, ainda posso ir mais, aqui é igual, tá? Aqui não é, deixa eu corrigir, sinal de menor que aqui é igual, deixa eu melhorar esse desenho aqui, é igual. Posso ir mais além ainda, eu posso dizer que meu beta vai ser igual a, isso aqui vai dividir nos dois, então eu posso fazer 90 graus sobre 2 menos φ sobre 2, posso, tranquilamente, sobre φ, tá? Sobre 2. Posso tranquilamente. Então, posso finalizar o beta? Então, posso finalizar o beta da seguinte forma, tá? Posso finalizar o beta da seguinte forma. Então, beta, quem tem que ser o meu beta? O beta tem que ser, no caso, 45 graus menos, tá? Menos, não ficou bom isso aqui, deixa eu melhorar aqui, até o beta também não ficou bom. Se é para finalizar, vou colocar aqui. Então, beta vai ser igual a 45 graus menos, tá? Menos φ não ficou bacana, deixa eu corrigir aqui, φ sobre 2. E desta forma eu fecho o valor de beta. O beta tem que ser 45 menos φ sobre 2. E o φ é fixo. Normalmente o φ nas questões ele dá um valor para φ. Então φ é fixo, tá? Φ aqui é fixo, muito bem. Então vai variar somente o alfa em função do beta. Então varia somente o alfa, tá? O ângulo que for variar aqui, o ângulo que for o alfa, eu faço essas considerações. Então, de acordo com a variação do alfa, eu encontro. Φ é fixo, tá? Quem é o beta? Veja, o beta tá simples aqui. O beta está aqui, tá? Então, fica mais simples o nosso problema. Finalizado aqui. Finalizado, então o beta tem que ser 45 menos. Esse ângulo aqui sempre aparece nas questões. Então, eu finalizo aqui com o valor de beta sendo 45 graus menos π sobre 2, tá? Aqui essa resolução é de acordo com o lançamento em um plano inclinado, tá? Em um plano inclinado. Se, por exemplo, a inclina fosse em outro sentido, se fosse, por exemplo, assim, deixa eu mudar aqui a caneta.
se fosse mais ou menos nesse sentido aqui, pessoal, é só um exemplo grosseiro aqui. Se fosse nesse sentido aqui, tá? Os cálculos eram parecidos, claro que obedecendo também aqueles critérios de decomposição de velocidade, decomposição do vetor velocidade do objeto, fazendo a decomposição da gravidade. Então não seria muito difícil também, bastaria seguir o mesmo raciocínio, tá? Seguir o mesmo raciocínio para chegar até o final. Então, deixa eu marcar aqui, aqui é a decomposição da velocidade. Então ficamos por aqui, essa foi a nossa demonstração de um lançamento em um plano inclinado, tá? Em um plano inclinado. Então, fazendo a recapitulação, você decompõe todas as forças, lembrar que o movimento ele é variado nos dois sentidos, tanto no eixo X como no eixo Y, é um movimento variado, tá? Então, como foi feito? Como foi feito no modelo simplificado? Como foi feito no modelo simplificado? Para encontrar aqui o valor máximo de x, foi usado o tempo da equação da função em y, foi usado o tempo da função de y usado na função de x. Pegou-se o tempo, isolou-se o tempo da função de y e colocado o tempo e substituído na função de x do movimento, nesse caso aqui do movimento uniforme. No nosso modelo também do mesmo jeito. Foi feita as decomposições, então foi encontrado o t de y e substituído em t de x. Tá? E para finalizar lá no final, mesmo depois dos valores encontrados, tá? chegamos aqui a essa função. Tá? Chegamos a essa função. Este resultado daria para você encontrar, se o problema te desse, os valores dos ângulos de φ, de alfa, tá? De φ e de alfa, tá? Se desse esses valores, tá? Desses ângulos. Só que a questão pode pedir que ângulo, que posição eu coloco o meu lançamento, que ângulo eu coloco o meu lançamento, tá? Esse lançamento aqui de cima, que ângulo eu coloco este lançamento para que eu tenha o valor máximo aqui neste sentido, para que eu tenha o valor máximo, o alcance máximo. Então, a questão pode perguntar isso aqui, então você tem que fazer desta forma. Então, no final, o seu θ tem que ser exatamente esse aqui. Tranquilo? Então, boa sorte e até o próximo encontro.